desde a manhã, do primeiro momento, quando nós clamamos Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito de Deus está neste lugar. Nós vamos pedir que esse Espírito Santo se mova em nós. Feche os seus olhos agora, vai acalmando o seu coração. Vai acalmando o seu coração. Feche os seus olhos, levanta os seus braços e vamos cantar clamando esse Espírito Santo. O Espírito de Deus está neste lugar. Toda voz. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para nós, para libertar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar o Espírito de Deus. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toda minha mente, meu coração. Deixe minha vida viver a move-te em mim. Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toda minha mente, meu coração. Deixe minha vida com teu amor. Move-te em mim. Deus Espírito, move-te em mim. Coloca a mão no meu coração. A gente cantava pedindo para que o Espírito Santo de Deus viesse sobre cada um de nós e se movesse em nós, para que todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações fossem conduzidas por Ele. Mas talvez até agora nesse retiro você ainda não deu espaço para o Espírito Santo de Deus agir em você. E eu queria que esse fosse o momento em que verdadeiramente você abrisse o teu coração, você se abrisse para a graça de Deus, independente do esquema, independente das amizades, independente de tudo aquilo que você já trouxe no teu coração como um molde para esse retiro. Eu te convido nessa tarde a você a se abrir para Deus. Quantas são as mágoas, quantos são os problemas que às vezes você traz aí dentro de você e isso te impede de rezar. No meio da oração às vezes você se perde nos teus pensamentos, começa a pensar em tantas coisas e se esquece de se abrir para Deus e se esquece de permitir que o Senhor faça em você a vontade dEle. Por isso eu convido você a, num gesto simbólico, a levantar as tuas mãos como se você estivesse abrindo o teu coração nesse momento e fosse falando isso para Deus, que você abre o teu coração para Deus, para que não seja feita a minha vontade, para que não seja feita a sua vontade, mas para que o Espírito Santo de Deus venha se movendo em você nessa tarde. Porque não importa, meu irmão, a pessoa, não importa quem está falando, o Espírito Santo age independente de quem seja. O Espírito Santo age a partir da abertura do teu coração. E por isso eu clamo, meu irmão, não tenha medo. Por isso eu clamo, meu irmão, não tenha vergonha. Por isso eu clamo, meu irmão, eu clamo a Deus. Abre o teu coração nessa tarde. Deixe o Espírito Santo de Deus agir em você. Deixe cair por terra toda barreira. Deixa cair por terra toda corrente. Deixa cair por terra tudo aquilo que tem prendido a tua oração, tudo aquilo que tem te afastado de Deus. Que nesse dia isso possa cair por terra. Por isso vem, ó Espírito Santo, vem nos libertando, Espírito Santo, vem fazendo com que o nosso coração possa se abrir para a tua graça, possa se abrir para as tuas promessas, Deus, porque nós queremos o cumprimento das tuas promessas, Pai. Nós queremos a promessa do teu Espírito Santo, uma promessa que é viva. Por isso
O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Ele está neste lugar. Isso é uma certeza. Isso é uma verdade. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. E por isso nós cantamos isso. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Você a sentar neste momento. Dando sequência então ao nosso encontro. Neste momento nós teremos uma partilha, né? Uma fala do Mococa. Eu quero convidar o Mococa a vir aqui na frente. Eu convido você a estender as suas mãos sobre ele, pedindo que o Espírito Santo de Deus realmente possa repousar sobre a vida deste filho amado, desse servo amado de Deus, e que tudo que for sair da boca do Mococa seja a ação do Espírito Santo de Deus, que realmente tudo aquilo que ele for falar, que realmente possa tocar o nosso coração, e que realmente nós possamos também estar atentos o que esse Filho de Deus, o que esse servo de Deus irá nos falar nessa tarde. Que realmente nós possamos pedir que o Espírito Santo de Deus repouse sobre você. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Mococa, sinta-se em casa, né? O estado do Paraná e também nessa diocese. Amém? Boa tarde. Primeiramente é uma grande alegria, né? Estar com vocês. Para muitos de vocês que só ouviram falar no Mococa, vocês podem dizer que vocês conhecem o Mococa. O Mococa existe de verdade, né? Não é só uma figura da história das universidades renovadas. Para quem não sabe, meu nome não é Mococa, meu nome é Fernando Galvani. E o apelido de Mococa se deve ao fato de eu ter nascido numa cidade no interior do estado de São Paulo, que se chama Mococa. Então, os meus pais ainda residem na cidade de Mococa, ela fica próxima a Ribeirão Preto. Então, há mais de 30 anos atrás, quando eu comecei a caminhada aí na renovação, eu era o Fernando Mococa, aí foi indo,
O pessoal foi abreviando e ficou um Mococa. E agora já tem alguns aí que só me chamam de Mox. Então, as novas gerações vão fazendo as transformações. Eu sou veterinário, tenho 21 anos de formado, trabalho com reprodução e genética de boi, cuido de grandes fazendas, de alguns processos de exportação de gado em pé, grandes volumes, lá no Pará. Eu moro no Pará, então do Pará para o Paraná, né? Atravessei literalmente o Brasil. Moro na cidade de Marabá, eu sou casado com a Ellen, que também foi coordenadora do Ministério Nacional, logo depois da minha coordenação, entre os anos de 2000 e 2004, nós temos 3 filhos, um menino, uma menina e um menino, e servimos também a igreja da nossa diocese, da Arquidiocese de Belém, de Marajó, e andamos um pouco mais aí. E na renovação, eu também contribuo com a Comissão de Finanças Nacional, além de fazer parte da equipe do Ministério aqui, desde o primeiro dia do Ministério. Naturalmente que algumas coisas que a gente quer partilhar com vocês, porque eu não acredito que vai ser uma palestra, até mesmo porque eu não sei fazer muita palestra, eu sei contar um pouco de história, de causa. Quando começou, algumas dessas histórias aconteceram, talvez alguns de vocês ainda nem eram nascidos, né? Então a gente vai contar alguma coisa para vocês nesse sentido. O tema do nosso encontro de manhã, o Lucas colocou aqui: seremos irmãos verdadeiros cristãos para sempre. E dentro dessa temática me pediram para dar um pouco de ênfase no nosso carisma. Então eu vou trazer alguns elementos que nós entendemos que ao longo da história eles auxiliaram a gente a ter um norte muito claro, a ter uma visão, um jeito de fazer acontecer. E seguramente, como bem rezou Pedro, o Espírito está aqui e ele vai utilizar disso para aprimorar um pouco mais a nossa caminhada. É essa a nossa expectativa. E seremos irmãos verdadeiros cristãos, e nós começamos bem dentro dessa temática no momento da manhã, quando a IRC nos auxiliou na reflexão da questão da santidade. Eu queria deixar claro para vocês algumas coisas. Naturalmente que algumas coisas que eu vou colocar aqui às vezes podem ser um pouco mais duras para vocês. Algumas coisas que eu vou colocar, o jeito pode não ser o jeito da geração de vocês. Eu já tenho 48 anos, embora só pareça 35, mas eu já tenho 48 anos. Naturalmente que a gente é literalmente de uma geração diferente. E muitas coisas a gente fez diferente. E algumas coisas a gente entende que são melhores hoje, e outras coisas a gente entende que foram melhores no passado. Por isso, dessa partilha nesse formato. Mas antes de eu realmente passar para essa partilha, eu queria deixar claro uma coisa para vocês. E quem tem caderninho de anotação pode anotar. Eu gosto de dar muita matéria que cai na prova. Aquelas que a gente escreve no rodapé do caderno e cai na prova. A primeira, você tem 2 opções, segundo a palavra de Deus e a palestra da IRC de manhã. Eu quero clarear ainda mais isso para você. Ou você vive a santidade, ou você vive a impureza. E ser universidades renovadas vai exigir de você fazer a sua opção. E naturalmente que não é pela impureza, é pela santidade. Eu quero dizer para vocês que é possível. Eu fui batizado no Espírito em 1982. Quem aqui já era nascido em 82? Não, pode levantar o braço. Não está a hora de ter vencido ainda não, seu braço. Pode levantar, bem assim, ó. Então veja vocês, que a graça, a que o Pedro acabou de pedir agora aqui, para que Deus renovasse entre nós, que é a graça do batismo no Espírito, aconteceu na minha vida. A maioria de vocês ainda não tinha nascido. Então eu vou contar histórias, vou fazer partilhas com vocês nessa linha. E a primeira que eu quero dizer para vocês, nesse tempo aí, de 30 e poucos anos de caminhada na renovação, eu já morei em vários países, eu já estudei fora do Brasil, eu já fui confundido com um terrorista árabe em Israel, já botaram 6 R15 na minha cabeça. Eu conto história até amanhã para vocês aqui. E tudo isso não serve para nada, sem contar histórias de pregação, para cá, para lá, e 1000 histórias, que não é o objetivo da nossa fala. Disso não serviria para nada, se a opção que Deus me permitiu fazer pela santidade não tivesse sido feita. Se lá no começo eu não tivesse feito essa opção, tudo era vago.
A minha esposa, ela morou comigo no mesmo prédio por 3 anos. Tinha um alojamento feminino e tinha um alojamento feminino na nossa empresa lá no Pará. E ela casou virgem. E ela casou com 30 anos. E eu já tinha 38. Quem fez meu casamento foi o Dom Alberto Taveira. E 2 meses depois do meu casamento, eu encontrei com ele por conta de uma outra oportunidade. Quando ele me encontrou, ele me viu e falou: que festa, hein? Que festa de igreja, hein? A Irecê foi minha madrinha. Oscar foi meu padrinho. Aí ele virou para mim e falou assim: foi bom ou não foi bom esperar esse tempo todo? Você está preparado para isso? Você está preparado para ser universidades renovadas? Se você não está preparado para isso, você está preparado para ser qualquer coisa, menos universidades renovadas. Eu não saí lá do norte para vir aqui brincar de igreja com vocês. Eu saí para vir falar para vocês: é possível viver a santidade. É possível dar testemunho da fé na universidade. É possível ser um empresário competente. É possível ser um técnico competente, ser referência. Esse ano eu fiz palestra em um congresso da minha área fora do Brasil. E as pessoas lá fora sabem que eu vou na igreja também. Sabe que eu sou competente tecnicamente e sabe que a minha vida tem um viés religioso. Acaba algumas rodadas de negócios e vocês podem ter certeza que são negócios de milhões de dólares, que às vezes eu participo, e às vezes a canetada é minha. E eles vão para o cabaré e eu vou para a igreja. Então, qual é a tua escolha? Qual é a tua opção? E seremos, irmãos, verdadeiros cristãos. Podia ser só cristãos, não podia? Você quer ser de verdade? Deus vai te usar na sua universidade. Foi só para você brincar, aproveita a vida que ela dura só 90 anos. E passa assim, ó. Eu olho para trás, eu lembro do dilema para passar no vestibular em Viçosa. Eu olho para trás, eu lembro da pauleira que foi fazer um mestrado em 15 meses. Eu olho para trás e lembro o tanto que eu ralei nos Estados Unidos estudando. E eu fico contando história até amanhã para vocês aqui. Sou bom de causa. Mas isso não serve para nada. Passa rápido demais. Então, se você não quer fazer opção pela eternidade, aproveita esse mundão, se lambuza nesse mundão para valer, porque passa rápido demais, galera. Essa era a introdução que eu queria trazer para vocês. Agora, se você quiser ser universidades renovadas, se você quiser deixar Deus levar um ambiente de santidade para a universidade a partir do seu sim, se você quiser conhecer o carisma das universidades renovadas, eu vou contar um pedacinho dele, segundo a ótica que Deus coloca no meu coração, segundo a ótica que Deus permitiu que eu vivesse ao longo desses anos, para vocês, ok? Então, para vocês anotarem, eu vou falar alguns tópicos. Como é que surgiu Universidades Renovadas? Antes de eu falar da história do sonho, que alguns conhecem só essa parte, tem alguns elementos que alguns chamam de elementos fundantes, e para ficar mais fácil, eu também vou chamar de elementos fundantes. Existia um cenário quando Deus quis fazer com que a realidade das universidades renovadas, e por que eu estou falando universidades renovadas? Porque para uns é MUR, é ministério, para outros é PUR, é projeto das universidades renovadas, não faz diferença no meu coração. Pode ser MUR, pode ser PUR, do jeito que for melhor. Os mais antigos preferem PUR, e os mais novos preferem MUR, porque conheceram o som MUR. Então, mas essa realidade, quando ela surgiu, quando ela se estabeleceu de uma forma organizada, lá em Viçosa, em 1994, ela existia algo antes de tudo isso, que eu gostaria de dividir com vocês. E a primeira coisa, quem está anotando aí, eu gostaria que vocês tivessem claro isso daí. Aquela comunidade onde surgiu as universidades renovadas, a comunidade de Viçosa, eu vou falar sobre ela já, era uma comunidade que já tinha um grupo de oração, já tinha um bocado de atividades de ação evangelizadora dentro da universidade. Tinha um grupo de oração grande, que se reunia segundas-feiras, ele existe até hoje, e ele começou em 1981, muito antes do MUR. O PUR começou em 94, o Miris Dome começou em 83, e assim por diante. Só que naqueles estudantes, dentre eles estava o Mococa, existia uma grande indagação. Esse é o primeiro elemento. Por que a renovação surgiu numa universidade?
Fala-se na igreja que carismático só gosta de rezar, não é isso? Não é mentira do planeta. Se carismático rezasse 10% que eles falam que ele reza, nós tínhamos mudado o mundo. Essa é uma grande falácia. Mas se Deus quisesse que o movimento começasse, porque se é um movimento ligado à espiritualidade, à oração, ele poderia ter começado dentro de um mosteiro, não poderia? Poderia ter começado dentro da clausura. Naquela época, estava surgindo uma nova forma de ser igreja na América Latina, conhecida como Teologia da Libertação, as comunidades de base. Por que o movimento, por que esse sopro do Espírito não surgiu, então, dentro de uma comunidade de base? E a gente poderia ficar pegando muitos outros lugares, aonde poderia ter surgido. Eu não sei se isso incomoda vocês, mas me incomoda até hoje, eu tenho 48 anos. E eu já perguntei para muitas pessoas, o porquê do desígnio de Deus ter permitido que o movimento carismático acontecesse a partir de um grupo, de um pequeno grupo, como a maioria dos nossos pequenos grupos de universitários dentro da universidade. Não mais do que 30 pessoas. Num evento, no final de semana, e acontece tudo aquilo. Eu não vou dar os detalhes, vou dar tarefa depois para vocês. Leiam um livro da Patti. As primeiras 70 páginas fala disso com maestria. Mas por que surgiu numa universidade? Os bispos da América Latina tentam responder isso de forma indireta. Puebla, 1979, capítulo 1072, diz que a universidade é um lugar onde se preparam os líderes da sociedade. Então, se você pensa que quem define os rumos dos povos de uma determinada sociedade, de uma determinada realidade, passa pela universidade, e ali, se ele então encontrar o Espírito, e ele for capacitado, e ele for motivado a uma vida de santidade, a ser verdadeiramente cristão, e se ele for para sempre, ele poderá mudar o rumo de uma cidade, de uma comunidade, de uma cidade, de um estado, de um país, e oxalá do mundo. Mas é importante eu saber que o acesso à universidade que você tem, quantos por cento dos jovens hoje têm acesso à universidade? Quantos por cento hoje? Quem sabe? Quem está atualizado? Não, 7 era um dia desses. Já melhorou de 7? No meu tempo eram 3. Vamos dizer que nós estejamos todos errados, não passa de 10%. É muito pouco. Então nós podemos entender que quem passa pela universidade é privilegiado. E se ele passa pela universidade como um privilegiado, e nós entendemos que o Espírito pode usar desse primeiro privilégio, te levando à universidade, e se lá ele te dá a oportunidade de você se encontrar com Deus, de você ser tocado, de você ser buscado pelo amor de Deus, e ser amado por Deus, ter os seus pecados, como eu, como nós e muitos outros, temos sido perdoados, amados, transformados, envolvidos, e nos comprometermos com o Senhor, e sairmos para o mercado de trabalho, nós poderemos sim escrever uma história diferente. Não é só para a gente fazer atendimento humanizado, é ótimo atendimento humanizado, mas é reduzir a proposta de Deus a algo muito pequeno. O que Deus pode fazer com a sua profissão, só Deus sabe, se você der o seu sim. Muitos de nós entendemos que é para a gente sair pregando também, mas Deus quer usar o seu diploma, Deus quer usar o bisturi que está na sua mão, Deus quer usar a caneta que está na sua mão, Deus quer usar uma outra ferramenta que está na sua mão, Deus quer usar o computador que você manipula para fazer os cálculos, a calculadora, e cada um na sua área. Se você conseguir imaginar que Deus pode aí colocar a mão dele, e a partir da mão dele sobre a sua mão escrever um destino de uma nação diferente, aí você entendeu, começou a entender o que pode ser universidades renovadas. Se ainda isso não passou para você, você está, quando a gente era pequeno, a gente brincava assim, está quente? Quando ele chegou pertinho do que a gente estava procurando, lembra dessa brincadeira de criança? Ih, está frio demais. Então vocês estão frios demais, se isso não passou pela cabeça de vocês. Então, a primeira grande indagação, isso deve incomodar vocês. Por que o movimento nosso, que é essa forma de ser igreja, que é seguramente a maior forma de expressão de espiritualidade dos últimos tempos da igreja, por que isso surgiu na universidade? Por que Deus, no meio de tantos jovens brasileiros, Deus dá a graça a cada um de nós o que temos feito?
ou de estarmos cursando a universidade? Por que Deus dá a graça de eu estar numa universidade que já tem um grupo de oração universitário? Por que Deus dá a graça de 10 mil, 15, 20 mil estudantes que tem na sua universidade? Você já ter sido abordado, você já ter sido tocado, não importa a quantidade, você já foi tocado, você já está a caminho da messe. Olha quanto privilégio acontece para você. Se você começar a se questionar a respeito de tudo isso, vai ficar que nem eu, meio louco, sem dormir. Mas pode dar algumas respostas que nos trará muita paz, muita tranquilidade de que podemos realmente fazer um mundo diferente. Segundo aspecto, senão eu vou ficar só nesse. Eu falei que isso aconteceu numa realidade de uma comunidade, a comunidade Viçosa. Primeira coisa, uma universidade federal. Universidade federal que tem uma capela. Tem missa todo dia. Esse grupo que eu falei, que eu me referi a vocês, nós tínhamos, além da comunhão diária, nós tínhamos uma série de outras atividades. Nós íamos para o hospital fazer pastoral. Nós íamos para a cadeia fazer pastoral. Para vocês terem uma ideia, num dos retiros de carnaval de Viçosa, o juiz deixou 8 presidiários sair do carnaval, para ir passar carnaval conosco. Vocês verem o nível de envolvimento dessa comunidade. O sábado à noite, no restaurante da universidade, não tinha alimentação. A gente se reunia para limpar a geladeira de alguma república. Todo mundo ia comer o que tinha na geladeira e depois nós passávamos a noite rezando. São os tais dos chururus lá de Viçosa, famosos. E passava a noite rezando sem ninguém reclamar, e rezado, e o Espírito era derramado, e as pessoas eram curadas, as pessoas eram transformadas, e ali a gente sabia quem estava com problema, quem estava com dificuldade financeira, e a gente corria, arrumava um jeito de ajudar, via quem estava com dificuldade em algumas disciplinas. Toda universidade tem aquela disciplina paralítica, não tem? Lá era uma tal de química analítica, que a gente chamava de paralítica. Tinha uma tal de Bio 200, você está fazendo qual matéria? Bio 800. Já estava no quarto 5 pau. Então, quando nós percebemos que aí existia um espaço de evangelização, nós montamos uma assessoria acadêmica, uma monitoria carismática. O pessoal já estava traumatizado de tanto tomar pau em algumas disciplinas. Nós começamos a rezar com essas pessoas antes das aulas de reforço acadêmico. E aquele grupo de pessoas, muitos estavam para ser jubilados, acabavam não sendo jubilados, acabavam vencendo o obstáculo daquela disciplina e acabavam então vindo para a universidade. E nós não dávamos uma aula só para carismático, não, nós dávamos uma aula para todo mundo. E muita gente que nem católico não era, acabava vindo para o grupo de oração depois, acabava vindo para o nosso convívio, porque vejam como eles se amam. Acabava a missa 6h30 da tarde, o restaurante fechava às 7 da noite, e aquele bandão de gente. O grupo nosso tinha quase 300 pessoas. Lá todo dia você chegava na hora do almoço, tinha grupos de texto, rezando texto, grupos de partido, todo dia, para todo lado. Tinha um grupo que estudava a Bíblia diariamente. Esse grupo existe há mais de 30 anos, tem até hoje, lá dentro de Viçosa. Então essa realidade vivenciada pela comunidade Viçosa, era uma realidade que nós entendíamos que era um novo Pentecostes. E esse novo Pentecostes, Deus começou a colocar em um determinado momento no nosso coração, que não poderia acontecer só dentro da Universidade de Viçosa. Ele precisava de acontecer em outras tantas realidades. E nós começávamos então a entender um pouco do porquê Deus permitiu que o movimento começasse numa universidade. A Universidade de Viçosa, na época, ela tinha uma característica de ser uma universidade, um grande centro de universidades agrárias, de centros biológicos. Eu não sei a classificação hoje, mas na época o melhor curso de agronomia, o melhor curso de engenharia agrícola, o melhor curso de engenharia florestal, o melhor curso de zootecnia do Brasil, era tudo lá. Então as pessoas saíam dali. Onde é que estavam as fronteiras agrícolas do país? No fim do mundo. Então nós começamos a ter uma leitura que a pessoa que era batizada no Espírito ali, vai lá para o norte. Ele chega lá, rapidinho ele vira doutor, rapidinho ele vira político, rapidinho ele toma as decisões daquela comunidade. E se essas pessoas fossem batizadas no Espírito, aquelas pessoas então poderiam mudar realmente o mundo daquela região. Aí começamos a fazer atividades específicas para universitários dentro da universidade. Surgiu o Seara, o encontro de carnaval. Quando eu me formei em 92, eu me formei e fui morar fora do país, nos Estados Unidos, nós conseguimos ter um ginásio durante o carnaval lotado. No primeiro ano, nós íamos para o Rebanhão, em Cruzeiro, lá no Padre Jonas, e eu, quando cheguei naquela comunidade, falei para a turma, Deus está querendo que a gente comece a fazer um rebelde de carnaval aqui. Todo mundo achou que eu estava louco.
E no primeiro ano que nós fizemos, foram 4 ônibus de Viçosa. Veja bem, 4 ônibus. Isso estou falando de 1988. A maioria de vocês não era nascido. E os jovens universitários saíam de Viçosa para o carnaval e iam para a Cachoeira Paulista para participar do rebanhão. O primeiro ano que nós fizemos, foram 250 pessoas. Uma parte foi para a Cachoeira Paulista. No ano seguinte foram 500. No outro ano já foram 1.200. No outro ano foram 2.500. No outro ano já foram 5.000. Eu já estava formando e mudando do Brasil. Até rimou, né? Você é fiel no pouco, o Espírito dá mais. Os estudantes, mortais que nem vocês, comum que nem vocês, formava 500, 600 pessoas por semestre. Na hora que eles distribuíram as medalhas, quem eram os ganhadores de medalhas muitas vezes? O pessoal da Renault. Porque a turma da Ferrari ia fazer outra coisa, mas a turma da Renault estudava e rezava. Então, lógico, ganhavam as medalhas. Hoje o jovem não tem tempo para fazer quase nada. Naquele tempo o povo rezava muito, gente. Pode dizer para vocês, nós rezávamos muito. Era muito. Nosso grupo de oração, para começar, tinha 2 horas. Todo dia tinha estudo bíblico. Mais 1 hora. E tinha os grupos de partilha. E a gente rezava junto, estudava junto. E tem um detalhe, participava do TCE, participava do movimento estudantil, invadia a reitoria, fazia tudo que tinha que fazer. Todo mundo com uma cruzinha. E todo mundo sabia, lá vem a turma da capela, que a turma da capela é porreta. Os candidatos a reitores dessa comunidade queriam se reunir conosco e muitas vezes não reuniam com os estudantes das outras agremiações, porque tal era a força que essas pessoas tinham na universidade. Para encerrar esse assunto, senão eu vou ficar só nele, né? Fazia-se uma experiência de oração, até hoje se faz, no terceiro final de semana que começam as aulas do semestre. Por que o terceiro, Mococa? Porque naquele cenário nós entendemos que ainda não tinha prova, os calouros ainda não tinham sido arrebatados para as festas da Severice. Dava tempo nós salvarmos alguns. Nós abrimos a inscrição, em 3 dias fechavam as inscrições, era uma disputa no tapa para participar das experiências de oração, e tinha experiência de oração de 200 pessoas. E não é enquanto que nem hoje não, que chega, começa às 9 horas da manhã, que nem começou hoje não. Lá começa sexta-feira, 6 horas da tarde. Quinta-feira, à noite, a gente ia para cá de retiro. E saía domingo, 6 horas da tarde, chegava na cidade domingo de noite. E ninguém perdeu disciplina por conta disso. Ninguém se deu mal por conta disso. Essa comunidade, ela foi a base inicial das universidades renovadas. O que nós vivemos lá, nós queríamos que as pessoas também vivessem. Um terceiro elemento. No ano de 92 aconteceram 2 fatos. É o terceiro e o quarto elemento. A Patty Mansfield, que é uma das primeiras, das pioneiras do movimento, que estava naquele tradicional final de semana de 1967, fevereiro de 67, lá na Universidade do Keswick, Pittsburgh, na Pensilvânia, ela narra num livro chamado Como um Novo Pentecostes, como é que foi o final de semana que é tido como o final de semana do pontapé inicial do movimento carismático. Para encurtar, eles tinham feito uma preparação espiritual intensa, onde estava na preparação espiritual algumas leituras dirigidas para a vida pentecostal, Atos dos Apóstolos, uma parte de São Paulo aos Romanos, capítulo de 10 a 12, os primeiros livros de Atos dos Apóstolos, o livro A Cruz e o Punhal, que narra os efeitos de uma ação pentecostal no meio daqueles negros criminosos lá de Nova York, e aquilo tudo incomodava esse grupo que estava organizando esse retiro. E eles foram nesse cenário, preparados para refletir questões realmente ligadas a uma vida pentecostal. Mas nos Estados Unidos, as festas, elas tomam uma proporção muito grande. E lá ia ter uma festa no sábado à noite. E essa festa que teria no sábado à noite lá, era para celebrar um aniversário. E por volta das 4 horas da tarde, faltou água na casa de retiro. E algumas pessoas já falaram o quê? Então, vamos embora. Vocês têm noção do tanto que americano pinta para em festa? Eles não gostam de banho que nem nós, não. Eles fazem é pintar mesmo. Eles fazem é borrar mesmo. Faltou condições para ter a festa. Mas a Patty, ela diz no livro dela que ela escreveu um bilhete, e no bilhete ela escreveu assim: eu quero um milagre. E colou na porta. E alguém passou por lá e escreveu: eu também. Olha a palavra se cumprindo. Onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Sem eles perceberem, naquela expectativa de ter água ou não,
alguns foram sendo conduzidos para um segundo piso. Na casa onde eles estavam reunidos, é uma casa conhecida como a Arca e a Pomba, tinha um segundo piso, como Pentecostes. E aos poucos, as pessoas foram inebriadas do amor de Deus, foram sendo batizadas no Espírito. Como eles tinham intuição e tinham leitura, tinham estudo teórico do que era a vida pentecostal, alguns começaram a falar em línguas. E aconteceu um grande Pentecostes na vida daqueles jovens. E mal ela escreve 20 e tantos anos depois, e nós temos amizade, nós somos amigos da parte, e ela fala: eu jamais imaginaria, porque eu indago essas coisas muito dela quando a gente se encontra, jamais imaginaria, Mococa, que isso fosse virar essa labareda que virou para o mundo todo. De um grupo de menos de 30 estudantes. A renovação está em perto de 200 países no mundo. Eles apenas disseram o sim dele. Consegue imaginar o que Deus pode fazer através do seu sim? Nós conseguimos imaginar lá em Viçosa. Paralelo a isso, os bispos se reúnem na conferência de Santo Domingo e surge o documento de Santo Domingo. Para a maioria das pessoas ligadas a essa área de estudo do magistério, eles dizem que foi um documento muito tacanho, muito apagado, muito modesto. Mas eu tinha voltado dos Estados Unidos, que eu tinha ido estudar, e eu ganhei um livro desse, um documento da igreja. E a gente estudava realmente os documentos da Viçosa, e eu, quando estava lendo, me deparei no capítulo 118, depois vale a pena você ler, quem está anotando. Capítulo 118, documento de Santo Domingo. E diz os bispos da América Latina com relação aos jovens: o Deus da vida ama o jovem e quer para ele um futuro diferente, onde a vida plena seja um fruto acessível a todos. Eu tinha um viés sociológico no tempo de faculdade, porque o meu bispo lá em Viçosa, não falei, está sendo canonizado agora, Dom Luciano Mendes de Almeida, era o arcebispo de Mariana e era o bispo que nos assistia na universidade. E ele sempre dava uma leitura um pouco social também para essas questões. E a nossa comunidade, ela era sensível a isso. Então, o que seria essa vida plena? Um fruto acessível a todos. Essa vida plena, como fruto acessível a todos, só vem de novas estruturas sociais. E as novas estruturas sociais só virão a partir de quê? De pessoas engajadas com essas questões, assumindo os postos que lhes forem confiados e eles agindo dentro do que a heresia propôs pela manhã, com uma vida de santidade, agindo no Espírito. Então nós teríamos um quarto elemento. Por que surgiu? Primeiro, na universidade, a experiência de Viçosa, eu quero um milagre, a vida plena como fruto acessível a todos. Nós tínhamos 4 elementos. E tinha um elemento que já havia acontecido um pouco antes disso, que num determinado momento, que é o bendito sonho, no meu alojamento eu tinha um quadro na parede, como se eu estivesse estudando assim, tinha uma bancada, e lá naquela parede tinha um quadro de Jerusalém. E a ênfase do quadro de Jerusalém é aquela fotografia que muitos de vocês conhecem, quando a gente olha do Monte das Oliveiras e vê a cidade de Jerusalém antiga, na circunscrição dos muros de Jerusalém, onde a gente vê o templo de Jerusalém, que foi reconstruído naturalmente, a mesquita de Omar e assim por diante, ou seja, a cidade de Jerusalém vista pelo Monte das Oliveiras. E o trecho que eu estava lendo num determinado dia de oração, isso foi no ano de 90, eu queria que vocês abrissem. Atos, capítulo 5, versículo 28. Isso aqui já é para mim. Atos, capítulo 5, versículo 28. Amém ou misericórdia? Amém ou misericórdia? Pode pegar uma canetinha, se não for marcado na sua Bíblia, ele deverá ser marcado. Dentro da liturgia, ele é um texto até, digamos, comum, mas para o nosso trabalho, para o nosso carisma, é uma palavra que talvez seja o rema mais importante do nosso ministério. Amém? Vamos ler a partir do 26, mas o nosso foco estará no 28. Foi então o comandante do templo com seus guardas e trouxe-os sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos e os introduziram no grande conselho.
onde o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Não obstante isto, tendes enchido Jerusalém da vossa doutrina. Quereis fazer recair sobre nós o sangue deste homem? Palavra da salvação. Olha que bonito. Não obstantes as ordens, não obstante a proibição das autoridades, tendes enchido Jerusalém da vossa doutrina. Eu não preciso de me mostrar para vocês. Se vocês correrem o olho de longe aí, vocês vão ver como é que é essa Bíblia minha. Eu tenho no mínimo 10 Bíblias, algumas em outros idiomas. Então a gente, além de estudar, de fazer tudo que eu falei, a gente estudava a palavra. Para a gente ser formado segundo o coração de Deus, nós temos que ler a palavra. Nós só vamos ser segundo o coração de Deus, nós vamos ser formatados segundo o coração de Deus, se nós conhecermos o pensamento de Deus. E o pensamento de Deus se dá principalmente pela palavra, não somente, mas principalmente pela palavra. Então, num desses momentos de estudo, fazer aquele estudo do Padre Jonas, a Bíblia foi escrita para você, estudo diário, eu deparo com esse texto e, de repente, eu me vejo olhando para aquele quadro que estava na parede. E ao olhar para aquele quadro que está aqui, ó, alguém aqui bem preparado, obrigado. Realmente, vem cá. É esse quadro. O formato do quadro não era assim. Ele não era comprido de assim. Ele era no sentido vertical, não horizontal. Mas a cena que a gente via, vem cá, peço favor, segura aqui. Era uma visão mais enfática, onde dava para a gente ver, aqui está o templo de Jerusalém, aqui está a mesquita de Omar, aqui é a cidade de Jerusalém antiga, esse pedacinho aqui, ó. E eu já fui lá várias vezes. E a experiência que Deus me deu é que de repente eu me vi como se eu estivesse assistindo um filme. Eu estivesse assistindo como se fosse de camarote. Sabe aquelas câmeras que passam no auditório, assim, que vai lá em cima da cabeça da turma, assim? A sensação que eu tinha é que eu estava andando dentro de Jerusalém. De repente eu estou andando no meio das luzes de Jerusalém. E comecei a imaginar como é que era Jerusalém cheia da doutrina de Jesus. Porque o que a gente sabe do começo do cristianismo é que tinha perseguição. É que os cristãos eram mortos, eram utilizados como tochas vivas para iluminar as cidades. A gente lê na palavra o apedrejamento de Santo Estevão e tantas outras realidades de morte contrárias aos cristãos. E nós estamos só no capítulo 5 do livro dos Atos. São quase 30. E eles já tinham lá no capítulo 5, apenas 3 depois de Pentecostes, já tinham enchido Jerusalém da doutrina de Jesus. De repente, eu já não me vi mais na cidade de Jerusalém. Eu já me vi dentro da minha universidade e comecei a imaginar como é que seria a minha universidade cheia da doutrina de Jesus. Então, o que não sobressalta, eu não sei falar se isso é sonho, eu não sei falar se isso é uma experiência, eu não sei o nome dela. Cada hora, eu escuto cada história do Mococa aí que até arrepia. Eu tenho amigos que falam assim: Mococa, se você morrer, se estivesse no caixão, você até virava dentro do caixão. Me falaram esses dias a história que eles contam. Mas eu não sei o nome. Mas o fato é que aquela experiência de imaginar Jerusalém, mesmo que o cristianismo nas catacumbas, às escondidas, fora do sinédrio, fora das estruturas de poder de dominação da época de Jerusalém, a cidade estava cheia da doutrina de Jesus. A realidade daquele tempo de perseguição não parece com a sua universidade hoje? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Parece? Igual em Viçosa. Lá nós tínhamos um padre capelão, tinha um padre no conselho diretor que apoiava, o reitor apoiava, o pró-reitor era amigo, mas a perseguição tinha 18 ex-padres que eram professores lá em Viçosa no meu tempo. Então, desculpa falar, o pau comia na nossa mulher. A gente fazia barulho na universidade, fazia teatro, fazia um bocado de coisa, mas havia perseguição, havia rejeição. Tinha padres que não queriam o trabalho da gente, que não gostavam da estrutura carismática. Quer sentar? Não, acho que somos firmes. Somos? Oh, que bom. Ah, bom, então tá bom. Agora somos. Você eu sei que falou, né? Se quiserem sentar, tá bom. Obrigado.
Então, daquela experiência, como é que poderia ser a Universidade de Viçosa cheia da doutrina de Jesus? E comecei a me imaginar andando nos pavilhões de aula, como eu estou andando no meio de vocês. E eu sempre tenho comigo que formiga, você já viu um trieiro de formiga? Você sabe que uma formiga fala para outra quando ela encontra? Não? Vocês são muito pouco curiosos, né? Vocês sabem tudo de iPad, de iPhone, não sabe? Mas do que formiga fala, vocês não sabem. Vou ensinar uma coisa para vocês que formiga fala. Vocês nunca mais vão dizer que vocês não sabem. Quando a formiga encontra com outra, ela fala assim: Pai de Jesus, Pai de Jesus, Pai de Jesus. Por Deus do céu, gente, eu já tinha quase 30 anos e eu sempre tinha esse pensamento. Depois eu fui estudar e elas falam isso mesmo. Vocês não sabem, vocês não falam formiguês, não? Não? Aí, mas eu falo formiguês. Na veterinária eu aprendi, então agora eu sei. Então eu imaginava que quando a gente encontrasse os nossos colegas na faculdade, eu não ia encontrar só meia dúzia. Da veterinária, no meu tempo de faculdade, 10% dos alunos de veterinária, ou seja, tinha 210. Tinham 23 no grupo de oração. Isso é só da veterinária, só da minha galera. Então esse pessoal, eu não queria encontrar com eles e falar a paz de Jesus só para os meus, só para os que eu via na capela. Eu comecei a imaginar como é que era a universidade, se desde o começo do campus, que a gente ia empurrando bicicleta, porque naquele tempo ninguém tinha carro, não tinha essas mordomias do Lula que deixa todo mundo comprar carro fácil. Era difícil empurrar a bicicleta velha. A gente encontrava quase todo mundo na universidade, na reta, tinha uma tal a bendita reta das 4 bocas lá da universidade. Então a gente ficava imaginando aquilo ali cheio de carismático. O professor ia começar uma aula. Como é que ele começava uma aula se ele for carismático? Quem é professor aqui? Como é que você começa uma aula, professor carismático? Igual quem não é carismático? Até hoje. A partir de hoje faz a experiência, principalmente se você é professor de uma disciplina que tem um índice de reprovação mais alto. Reza com seus alunos. Dá o seu testemunho de fé. Lá atrás nós começamos a imaginar que se o professor começasse a aula, ele começasse, antes de nós rezarmos, antes de nós começarmos a aula, vamos pedir ajuda a quem pode dar luzes para a nossa consciência, que é o Espírito de Deus. Vamos rezar aqui comigo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem não for católico tem direito de não rezar. Mas eu peço licença como católico para pedir o Espírito Santo, para que vocês possam aprender melhor esse assunto. E reza, e coloca no Facebook semana que vem. Se os seus alunos não vão ter um rezamento muito melhor. E rezar para começar as aulas. Ficava imaginando se o reitor da universidade fosse renovado, se o chefe do restaurante universitário fosse renovado, se ia ter tanto desperdício de comida. E começamos a imaginar então como seria aquela universidade realmente cheia da doutrina de Jesus. A partir daí, nós começamos então a trabalhar arduamente, começamos a refletir essa palavra com os colegas e começamos a trabalhar arduamente para que toda a Universidade de Viçosa fosse cheia da doutrina de Jesus. Muitos de nós achamos que ser cristão na universidade é somente ter uma camiseta da Jornada Mundial da Juventude. Tá bom. Meu terço caiu por aí. Presta um terço aí. Cadê aqui? Viu alguém rezando um terço? Presta um terço. Tem gente que acha que ser carismático na universidade é andar com terço pendurado no pescoço, no braço, na orelha, na camiseta. Porque tem algumas pessoas que quando vêm para a igreja, eles veem aquela palavra de Mateus 5 e falam assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mas Jesus fala para ser luz, não é para ser holofote. Tem gente que para olhar você na universidade tem que botar Ray-Ban, né? Tem que botar óculos de sol, porque você quer brilhar tanto, aí as pessoas vão fugir de você, meu irmão. Então nós começamos a imaginar como é que seria a nossa universidade e fomos trabalhar. Aí nós começamos a fazer encontros com mais intensidade dentro da universidade, começamos a fazer muitas coisas dirigidas para a universidade. Eu não estou dizendo que não pode usar terço enrolado no braço, isso é uma coisa, uma opção pessoal de cada um, que não pode usar o terço no braço e dormir com o namorado na República. O que não pode é falar que entrar na fila de comunhão e chegar atrasado todo dia na aula e dar um contra-testemunho de compromisso acadêmico. O que não pode é matar a aula por conta de um punhado de coisa. Isso aí que não pode. Agora o terço você pode usar aqui, mas se você usar ele aqui, honra ele, por favor. Tá bom? Isso é universidades renovadas. Aí o que acontece? Amém. Que bom que vocês estão entendendo. Que bom que vocês estão entendendo. Porque tem muita gente que coloca um aparato de cristão e não entende porque não dá fruto a ação evangelizadora dele na universidade.
Eu de vez em quando brincava com a turma. Nós rezamos, todo dia nós vamos à missa, e vamos para o Enuc, e vamos para o Enur, e vamos para todo lado. E a gente devia cantar, né? Quando a gente vê uma dificuldade, igual Raul Seixas, né? Tudo isso acontecendo, e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Verdade? Eu tinha um amigo que era da Teologia da Libertação, um padre, e quando ele ia lá em Viçosa, ele via algumas coisas, ele falava assim: ô Mococa, como é aquela musiquinha que vocês gostam, os carismáticos gostam? O povo está passando fome, como é que vocês cantam? Então é só cantar e a Cristo exaltar. 482 do livro Inovemos o Senhor. Enquanto tem muita gente que acha que vem e começa a participar da vida da igreja e acha que é só fica rezando, é só ficar fazendo isso. Não, meus irmãos. Se você vai querer ser universidades renovadas, o sonho é primeiro para você deixar de ser frouxo na universidade, para você puxar a responsabilidade para você, para você dizer para o Senhor: quem vai enviar? Senhor, envia eu quero a responsabilidade para mim. Eu joguei futebol num time profissional quando era moleque, categoria de base, mas eu jogava com os maiores, e tinha hora que os grandões, os bons de bola, e eu nunca fui bom de bola e era pequeno. E de vez em quando eu percebi que eles queriam tocar a bola para mim, eu falava: não toca não, dentro de campo. Mas como é que ia ser jogador de futebol? Como é que é frouxo desse jeito? A partir do momento que você entende qual é a missão que Deus tem para você, na hora que aparecer uma dificuldade na universidade, o que você vai fazer? Joga a bola para mim aqui, faz igual o Gerson na Copa de 70. Passa para mim aqui que eu vou dominar e vou ver quem está nas posições estratégicas e vou mandar a bola para frente. E vamos para frente com o time. Deus conta com você. O seu colega de faculdade que está tomando droga hoje, a sua colega que está prostituindo hoje, está fazendo isso muitas vezes porque você não puxa a responsabilidade para você. Então o sonho das universidades renovadas, não dá para pensar em gol, não dá para pensar em universidades renovadas, em lugar nenhum. Isso não é universidades renovadas. Muita coisa que tem aí hoje não é universidades renovadas. Se tem alguém que pode falar para vocês, e sou eu sei o que é universidades renovadas. Tem muita coisa que se apresenta como universidade renovada que não é universidades renovadas. Vocês não podem brincar. Nós temos um grupinho que nós nos reunimos uma vez por semana, tem um violão, tocamos uma musiquinha, refletimos um pouquinho a palavra e vamos embora e está tudo certo. Negativo. Isso não é a água da Serra da Canastra. Eu tenho usado uma metáfora, já faz isso, vocês vão começar a ver ela muito daqui para os 20 anos. Ela vai ser intensificada. O Rio São Francisco nasce num pequeno olho de água, lá na Serra da Canastra, no município, pertinho de Pinhuí, em Minas Gerais. Ele atravessa Minas Gerais todo, passa o sertão e vai desaguar no mar lá em Piaçaba do Sul. Ao longo do trajeto dele, ele recebe muitos afluentes, alguns com muita vida, como é o caso da Água das Vertentes, e outros com muita morte, como é o caso do Rio das Mortes, que vem do vale, lá do Vale do Rio Doce, onde tem as usinas siderúrgicas e tudo mais. Ao longo do rio, ele vai se engrossando. E quando ele vai ganhando corpo, olha o benefício que ele produz para as populações que estão à margem do rio. E aonde o programa de transposição já está acontecendo, a gente vê todo dia na televisão um programa de riqueza que se leva para lá. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que se chegar lá no final do Rio São Francisco, não tiver água da Serra da Canastra, ele não é mais Rio São Francisco. Ele pode ter todas as outras águas do meio do caminho. Ele pode receber toda sorte de ajuda, de enchimento, de força, de vigor e de morte, inclusive. Mas se ele não tiver a água da Serra da Canastra, ele não será mais o Rio São Francisco. Ele será outro rio. Ele vai ser o nome de outro rio de onde ele recebeu aquela água. O que quer dizer essa metáfora? Se nós queremos ser universidades renovadas, daqui a mais uns dias, 20 anos, e se nós não entendermos que ser universidades renovadas não é só ter uma reuniãozinha de oração na universidade, nós não entendemos nada. O sonho das universidades renovadas, está lá também, depois vocês podem procurar o livro da Ivna, Dai-lhes vós mesmo de comer, é que quando a gente olha para aquela multidão cheia de fome na universidade, nós não vamos fazer igual os discípulos. Os discípulos, se a gente pegar a palavra de Mateus, ou de Lucas, ou de Marcos, principalmente Marcos, vai dizer assim, a hora é avançada nos discípulos, que já estavam no grupo de oração, que já tinham passado nas disciplinas, que tinham ido no Enuc, que tinham ido no Enur. Senhor, a hora é avançada, despega essa galerinha para eles comerem.
Porque nós não temos comida aqui. Esse povo vai passar fome aqui no deserto atrás de você, Jesus. E Jesus fala o que para eles na multiplicação dos pães? Não é necessário. Dai-lhes vós mesmo de comer a eles. A pedagogia da grande maioria, inclusive nossa, é falar o quê? Eu já fui no Eru, lá em Pato Branco. Já estou bonito na foto. Já conheci o Mococa, gente. Olha só, você vê que bênção. Ouvi a pregação de santidade e ELC. Ouvi o Lucas falar de fé e razão. Falar que a gente pode caminhar muito mais do que a gente está caminhando. E assim por diante. E se você não der de comida para o seu colega, quem vai dar de comida para ele? O traficante está lá na porta esperando você errar. O mundo, eu podia ficar falando aqui de realidade universitária para vocês. Vocês conhecem melhor do que eu. Está todo mundo esperando os nossos colegas. E estão pegando os nossos colegas. E o que é pior, os nossos pares de outras tantas religiões e seitas também estão dentro da universidade hoje. Sabe por que eles estão? Porque quando não tinha um golzinho mequetré lá, vocês entendem o que é a expressão mequetré? Um golzinho churinho lá, ninguém era despertado para nada da coisa religiosa. Aí como apareceu um golzinho lá, apareceu uma atividadezinha religiosa, todo mundo quer fazer as coisas na universidade. Em muitos lugares, o grupo de oração nosso, ele faz despertar um gigante que está adormecido, de outras religiões, de outras seitas, de outros credos. E esse povo faz um grande arrastão. E levam os nossos. Eles vêm nos nossos grupos, têm uma pequena experiência, e nós não somos comprometidos, não somos envolvidos como tem que ser, as pessoas acabam indo embora. Então, isso não é universidades renovadas. Universidades renovadas, a água da Serra da Canastra, é o que vivia em Viçosa. Nós temos um sonho no coração. Nós temos claro, eu olho para a minha universidade e vejo a minha universidade como campo de missão. Você olha para a sua universidade, você reza para a sua universidade. Quantos anos faz, não vou falar quanto tempo faz, que você não reza para a universidade? Aliás, vou piorar a pergunta. Você já rezou para a sua universidade? Você já estendeu a sua mão no momento de oração para a sua universidade? Você já rezou para os seus professores? Você reza para os seus colegas de sala? Mas não é uma vez ou outra não, porque eu estou vendo uma meia dúzia balançando a cabeça assim. Que bom que vocês estão balançando a cabeça. Louvado seja Deus. Ótimo. Mas quanto tempo faz? Eu não tomo aquele campo de missão para mim. Quem tem namorada aqui, levanta a mão. Ou quem já é casado, vale também. Quem é noivo, claro. Quem está do namoro, não. Esse negócio de fazer assim, ó, não está certo. Isso não é água da Serra da Canastra, isso é coisa de gente preguiçosa, tá? Você faz assim, ó. Se eu falar levanta a mão, você levanta a mão assim. Se você está com o braço fedido, você pede licença do seu irmão e pede e depois você vai, depois você passa onde que tem cura de nariz aí, deu ministério só para curar nariz de braço fedido, aí você resolve para lá. Mas é para mim saber quem tem namorado. O seu namorou, olhando para o seu namorado assim? Você arrumou uma namorada assim? Ou você olhou para ela, encarou, fez um movimento de sobrancelha, ó, como é que é? Aliás, eu tinha feito uma proposta para a turma, eles não aceitaram. Se vocês aceitarem, depois do intervalo, vocês procuram a coordenação. Se vocês quiserem dormir mais tarde e quiser conversar depois do expediente comigo sobre afetividade e sexualidade, eu fico até as 2 da manhã com vocês aqui, tá bom? Se vocês quiserem, depois vocês procuram a turma da coordenação. Comigo não. Porque eu acho que precisa de falar dessas coisas para vocês também, porque tem muita gente querendo beijar na boca aí, não tem? Verdade? A gente não vai desse jeito. Para dar namoro não é só ir no programa do Silvio Santos, não sei lá de quem é namoro ou amizade. Tem que conversar, tem que relacionar, tem que pagar pelo menos uma... Carismático paga uma pizza, não é verdade? Quem não é carismático toma uma cerveja, é carismático vai comer pelo menos uma pizza, não é verdade? Então tem que fazer algo mais. Você precisa olhar para a sua universidade com paixão. Não tem dia que a cama olha para você, você olha para ela e dá uma atração fatal? Entende? Então você tem que olhar para a sua universidade, ela tem que olhar para você e tem que ter uma atração fatal para a sua universidade. O tempo que você está na vida universitária, o seu foco de missão não pode ser o grupo de jovens da paróquia. Tem muitas pessoas que confundem a missão e enfraquecem o chamado que Deus tem para a sua universidade. Aí eu vou no gol, mas ir lá no grupo da paróquia é muito melhor, porque lá eu dou uma palestrinha, todo mundo me elogia, na universidade é só paulada no lombo. É só perseguição. Então eu sou cristão de fim de semana na paróquia, sou cristão de encontro, mas na universidade eu sou só um estudante meia boca. Aí não é universidade, aí não é universidades renovadas. Então
Então, nós precisamos de ter paixão pela universidade. Eu tenho que olhar a universidade e falar, é aqui que eu vou fincar o meu pé, é aqui que é o meu Jericó. É aqui que eu vou quebrar as muralhas, é por aqui que eu vou interceder, é por aqui que eu vou anunciar, é aqui que eu vou falar, é aqui que eu vou viver a santidade. Aí as pessoas vão dar adesão. Então isso é importante também. Uma outra coisa que eu queria colocar para já ir encerrando aqui, que eu já estou quase que no finalmente. Depois do sonho, nós podemos dizer que existem alguns pontos que dão a identidade das universidades renovadas. O sonho é o primeiro deles. E por que o sonho é importante? Anota aí quem está anotando. O sonho, ele gera uma visão no coração. E você não faz nada sem visão. Nós poderíamos, inclusive, fazer uma outra abordagem aqui só sobre visão. Mas se eu não estou enganado, o Lucas vai falar sobre isso amanhã, né, Lucas? Um pouco. O sonho, olha aqui, ó, o sonho gera uma visão. A visão gera o seu coração motivado. A sua motivação vai fazer você agir sobre a universidade. O sonho gera uma visão. A visão gera uma motivação. A motivação gera uma ação. A ação gera uma transformação. E a transformação estabelece a civilização do amor. Essa é a dinâmica. Por isso é importante você sonhar com a sua universidade renovada. Que se você conseguir sonhar com a sua universidade renovada, você vai ter uma visão de como poderia ser a sua universidade renovada. Você tem que ficar incomodado. Não tem dia que você vai ter algumas provas, não tem alguns acontecimentos que a gente fica numa ansiedade muito grande, a gente nem dorme. Vai sair a nota do mestrado, vai sair a nota da seleção do mestrado. Você dorme? Por mais que eles marquem que seja, quando eu fiz a minha seleção para o mestrado, eu tinha morado nos Estados Unidos. Eu falava inglês fluentemente. E na hora da prova, o meu professor me fez uma pergunta, eu fiquei tremendo. Ele falou, mas você não morou nos Estados Unidos? Por que você está nervoso? Eu falei, não sei, pergunta para o meu nervo. Não sei como é que eu estou nervoso. Estou nervoso, caramba, não sei. Eu sei ler inglês, eu sei, você não sabe estar fazendo essas perguntas para mim, você não sabe que eu morei nos Estados Unidos? Eu falei, então tá bom, passa para frente. Ele não quis perguntar para o meu nervo, né? Então, a gente tem que ter essa dinâmica como um todo. Uma outra coisa, que aí você, com a visão do todo ampliada, mesmo que às vezes você fique nervoso, você vai começar a ter motivação. Então, se nós conseguíssemos, então, fazer isso, aí surgem os planejamentos, aí surgem as reuniões. Então, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. Aí a gente começou a agir. Na hora que a gente começa a agir, as pessoas começam a ser tocadas. As pessoas sendo tocadas, você já está lançando pessoas que vão mudar a história do Brasil em muitos lugares aí. Alguém me falou essa semana que ontem me falaram aqui que o professor Felipe Aquino falou esses dias no programa dele que a esposa dele, quando estava doente terminal, foi tratada por uma pessoa que conheceu Deus dentro das universidades, através das universidades renovadas, e fez a diferença nos momentos finais da vida dele. Eu não sabia, sou amigo do Felipe, não sabia disso. Que bênção, né? Esses dias teve uma pessoa que tinha que dar uma canetada muito importante lá no Rio de Janeiro. E falou, saiu no jornal, que ela não deu a canetada do jeito que se esperava, porque ela tinha conhecido Deus no tempo de faculdade, através dos grupos dentro da universidade. Olha que bênção. Às vezes não está no GPP, não está numa estrutura organizada, mas quanta bênção Deus pode fazer através do sim de vocês. Comece a sonhar com a sua universidade renovada. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, eu tenho mais 5 minutos aqui ainda? Tem? Posso ter? É que não dá para pensar em ser universidades renovadas se for cozido de preguiça. Você sabe a história do Joãozinho? Lá vai o Mocó contar essa história pela milésima e segunda vez. A dona Maria falou, Joãozinho, pega a sacola e vai lá no açougue e compra para mim um quilo de linguiça. O Joãozinho chegou lá. Ô, seu João, que era o dono do açougue, o açougueiro, me dá um quilo de linguiça. O senhor falou, oi, Joãozinho, linguiça não é linguiça, é linguiça. Ei, seu João, mas eu estou com uma preguiça. Ri, pelo amor de Deus, gente, ri. Já tem Pentium e vocês estão Lentium. Então tem muito colega nosso que está cozido de preguiça. E olha, é a 12ª vez que eu conto e ninguém riu até hoje. Isso é que é fé, isso é que é persistência. Eu espero no Espírito que um dia quando eu contar, todo mundo vai entender na hora. E todo mundo vai dar risada. Mas não chegou, não foi aqui no Sul. Quem sabe no Eru de Minas, né? Nós somos missionários por natureza. Você tem uma experiência normal,
uma experiência gostosa do amor de Deus, o que você faz com ela? Quem aqui acha que foi batizado no Espírito de verdade, fica de pé. Quem acha que foi? Você fala assim, quem já foi batizado no Espírito aqui? Fica. Se você tem dúvida, pode ficar sentado. Não é pego nem nada, só para mim saber. Se você acha que você tem certeza. Amém, pode se sentar. Os que estavam dormindo já acordaram. Glória a Jesus. Você é missionário por natureza. Pentecostes é missão, meus queridos. Pentecostes, para mim, eu vou colocar a definição de Pentecostes para você. Pentecostes é eu ser atingido em cheio pela experiência da graça do amor de Deus, que envolve todo o meu ser, me dá salvação e me impulsiona para a missão. A samaritana no poço, quando encontrou com o Messias, foi correndo contar. Se você quer saber se você é batizado no Espírito, não é ficar em pé ou não. É só eu perguntar para você. Você vai responder para você se você é batizado no Espírito. Você tem feito missão? Você quer contar para o seu colega de sala a experiência que você teve com a sua oração dessa semana? Você quer contar para o seu professor? Você quer contar para o seu pai, para a sua família? Se você ainda não quer, você não foi batizado no Espírito. Desculpa, você não foi. O aparelhinho que mede a unção de batismo no Espírito é o aparelhinho que mede a quantidade de missão que você faz. Ser universidades renovadas é missão pura. O nosso sonho é de universidades renovadas para o mundo. Como é que nós vamos renovar as universidades do mundo se eu ainda estou morrendo de preguiça? Se eu não falo para o meu colega? O Dom Luciano, que é o meu bispo, quando ele foi tomar posse como arcebispo de Mariana, no discurso inaugural dele, ele falou o seguinte: enquanto tiver uma pessoa sem teto, nós não temos o direito de dormir em paz. Isso foi em 1999. Eu estava no terceiro ano de faculdade. Isso me incomodou, me inquietou. E está na minha vida até hoje. Fazem 25 anos. Enquanto tiver um universitário que não foi evangelizado, eu não posso dormir em paz. Senão eu não sou universidades renovadas. Não, eu não posso dizer que eu sou batizado no Espírito. Agora eu tenho que estudar, porque senão se eu não estudar eu não fico melhor, eu não faço isso. Faça isso, estude, seja bom, seja competente. Isso também é universidades renovadas. Mas se eu não tiver vontade, se o meu coração não arder para que o outro tenha a mesma experiência que eu. Quem arrumou namorado na última semana aqui, estava lutando fazia 6 meses, se arrumou na última semana. Cadê o testemunho aqui da graça de Deus? Já vi. Levanta aqui, vem cá os dois, cantava mais. Vem cá os dois. Eu encontrei com ela em Belo Horizonte, ela falou: Mococa, faz uma novena de Santo Antônio de cabeça para baixo para dar certo a minha vida. Você quer contar para os outros como é que foi para conquistá-la? Já entendi. Você quer contar para os seus colegas como é que faz para fisgar um namorado? Eu quero que ele conte o trabalho que eu dei para ele. Voltou o microfone. Voltou? Que bom. Missão, gente. Missão de 7 meses. Foram 7. Peraí, vamos rezar para eles agora? Vocês rezem comigo. Senhor Jesus, nós queremos agora te agradecer pela vida deste casal. E queremos pedir que eles possam caminhar segundo a tua graça. Que eles possam viver a santidade. E serem testemunhas do seu amor. Amém. Esqueci. Senhor, abençoa o casamento deles com 15 filhos. Pode preparar as pessoas sem aprender. Não pode tocar. Não, nem dá. Vocês viram? Olha, agora, se fosse eu que tivesse que dar o meu testemunho, eu lembro
que eu fiquei rezando 6 meses. E nós fizemos uma vigília. Quando deu às 6 horas da manhã, eu olhei para ela, ela olhou para mim e falei, agora eu tenho coragem. Aí eu falei, quer namorar comigo? Ela, quero. Já voou, já. E sabe onde é que eu conheci minha mulher? Na missão. Se você não faz missão, aí não adianta você ficar rezando com o Santo Antônio de cabeça para baixo. Vai para a missão. Uma outra coisa, a gente está fazendo um pouco de brincadeira, porque o horário não é muito adequado quanto o som, mas eu quero dar um testemunho real para vocês antes do meu irmão, que vai enriquecer com outro testemunho aqui. Oh, Jesus, a gente precisava de tempo para falar disso para vocês. Eu sei, mas eu preciso organizar para falar rápido. Não, eu vou contar a história de noite. Você quer arrumar namorado santo? Sabe, porque muitas pessoas da igreja, eu encontro esse apelo em tudo quanto é lugar. Coloca os homens da igreja, ó. Coloca na igreja, não tem ninguém para mim não. Aí as irmãs que ficam procurando um São José na igreja, ou as mulheres que ficam procurando uma Nossa Senhora, os homens que ficam procurando a Nossa Senhora na igreja, acabam não encontrando, porque eles idealizam tantas coisas, esquecem que tem que ser feito o caminho, e começam a procurar. E de repente, começam a procurar no mundo. Você quer encontrar um homem ou uma mulher de Deus? Onde é que você tem que procurar? Na igreja, em nome de Jesus. Você quer procurar alguém que reza? Não tem gente que reza em boate 2 horas da manhã, gente. Gente de boate 2 horas da manhã só tem quase tudo. Vou falar tudo não. A maioria quer coisa que vocês sabem que é impureza. Para mim não falar rasgado o que é, vocês sabem, vocês são mais inteligentes que eu. Aí as pessoas falam, Mococa, eu não consigo arrumar namorado. Os homens que se encontram comigo eu me envolvi, mas só quer aquilo, Mococa, só quer aquilo. Claro, onde é que você encontrou com ele? Na boate às 4 da manhã. Desculpa, gente. Eu queria ter um tempo para poder gastar 1 hora ensinando vocês onde é que vocês arrumam homem e mulher de Deus. Os homens não falo, mas e depois? Tá, não, nós fazemos outro evento para isso. Agora eu vou ouvir os testemunhos desses nossos amigos. Na missão é que Deus nos forja para sermos ainda mais universidades renovadas, e você sabe se você é ou não batizado no Espírito. Vem para cá, aqui que está. Se apresenta. Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lidiana, eu tenho 21 anos, sou da Diocese de Chapecó, Santa Catarina. Eu estou no último período do curso de jornalismo, faço jornalismo no Chapecó, que é a universidade então, da região ali onde eu moro. E falar de universidades renovadas é falar do plano de salvação de Deus para a minha vida. Né? Que eu tenho certeza que o MUR tem muito do que Deus sonhou para mim, para a minha salvação, através desse ministério. Eu conheci o Ministério de Universidades Renovadas na época que eu estava no primeiro amor por Jesus. Não sei se vocês aqui já passaram por isso, ou vão passar depois desse encontro, né? Que quando você está apaixonado, você quer ficar mais perto da pessoa apaixonada, né? O Mococa estava te falando de namoro. Você quer ficar perto de quem você ama. E eu estava assim com Jesus. Mas eu já estava no 2º ano da universidade, já conheci um pouco da renovação, já tinha ido a alguns retiros, que foi onde eu me apaixonei por Jesus, né? Já tinha ido em alguns grupos de oração, mas por causa da universidade, eu não podia participar de grupo de oração, não tinha, né? Como eu estudava toda noite, já fazia estágio. Aí, ouvi falar então do tal do GOL. Por que você não participa do GOL? Fui para uma outra diocese, falei com o padre lá, e falando dessa vontade, mas eu quero participar mais, no fundo eu tinha até vontade de servir, mas não sabia nem rezar direito, né? E queria servir. E eu falei, por que tu não participa do GOL? E eu, que gol, né? A imagem que me vinha na cabeça era uma trave, uma bola e gol, né? Que era o gol? E ele falou, grupo de oração na universidade, com certeza na tua universidade tem. Eu nunca ouvi falar, né? Aí ele me encaminhou para uma irmã religiosa, lá também daquela comunidade, que já tinha participado, então, do MUR, do GOL, antes de ela se consagrar. E ela me explicou, então, o que era um pouco desse GOL, desse MUR. E ela me disse nomes, né? Não sei, alguns aqui, os mais antigos, devem conhecer o Alexandre Matiello. Ele foi coordenador do estado de Santa Catarina. E ele hoje é da minha diocese, né? E ela falou, eles têm um grupo de oração lá, eram eles que iam para os nossos gols e evangelizavam, para o
por ele, né? Que ele vai te dizer o dia que tem um gol, enfim. Beleza, foi no grupo de oração que o Alexandre hoje é servo, né? Peguei ele no final do grupo, falei, ó, me apresentei. E disse, vocês têm então um gol, que dia que é? Aí eu recebi a triste notícia que não tinha mais gol, né? Já tinha passado o tempo, não tinha mais ninguém para ajudar, correria, não tinha vindo novos Luquinhas, né? Que depois eu fui saber que era Luquinhas. Não tinha mais, né? Não tinha mais gol. E ele falou bem assim para mim, mas eu tenho certeza que Deus quer que esse gol volte nessa universidade. Tipo assim, em verde, né? Por que você não monta um gol, né? Eu olhei assim, ele não sabe, né? Não sei nem rezar direito, eu vou montar um gol, vou fazer como isso, o que é um gol, né? Quem veio no gol comigo? Quantas perguntas, né? Não tinha nenhum na minha diocese mais. Não tinha na minha diocese. Mas aquilo ficou, né? Ficou no meu coração. E eu participei naquele ano, no final daquele ano, isso era 2011, final de 2011 para 2012, eu participei do projeto Jesus no Litoral, no meu estado, e foi a minha primeira experiência de missão. E aí sim, Jesus colocou fogo no meu coração, né? Aí sim eu queria falar mais dele. E se era no gol, então era no gol, como que eu fazia isso, né? E o Alexandre, então, mediou o contato entre eu e a Camila, minha coordenadora do estado, e aí a gente foi conversando, né? O que era o gol, como que começava, ficamos esperando ansiosamente por uma formação diocesana no ano passado, no congresso diocesano sobre o MUR, né? E com um apoio muito grande lá da diocese também, querer ver esse sonho, sabe? Voltar para a diocese. E aí nós começamos o gol, então depois de 6 meses, depois dessa formação, conseguimos, o Alexandre sempre ali nos apoiando, estamos junto com a gente, começamos o gol Oasis. Então hoje o meu grupo de oração, meu primeiro grupo de oração, que eu sou serva, é um grupo de oração universitário. E eu sinto muito orgulho disso, e sou muito grata a Deus também por isso. Porque Ele não só foi matando a minha sede, né, de estar mais perto dele na universidade, mas Ele também foi me inquietando mais. Essas inquietações que o Mococa falava antes, eu também me sentia assim, poxa vida, lendo o livro da Igna, então, né, olhar para o meu colega e ver a situação onde ele estava e como Deus foi mudando a minha vida, porque ele podia mudar dele também. Por que ele decidiu precisar de mim, né? E tenho vivido muitas graças através do MUR, e a minha história de santidade passa através do Ministério de Universidades Renovadas. E estamos hoje na diocese, que não tinha MUR, não tinha GOL. Temos aqueles grupos de oração universitário, né? E hoje, olha só, a menina que não sabia nem rezar, né? Deus é louco mesmo. Então a gente está na coordenação diocesana do Ministério. E para tentar sonhar mais, né? Sonhar mais com esse MUR, com esse sonho. E aí, contando um pouco mais a história, né? Que o tempo é curto, mas o que eu tenho vivido muito nos últimos dias é o tal do TCC. Não sei se alguém aqui já passou por isso, esse monstrinho, né? O mundo diz assim, nossa, você esquece tua vida, você não dorme, você esquece namorado, esquece família, esquece tudo, porque você tem que focar no TCC. E eu tô vendo colegas deixando o curso, tô vendo colegas pegando noites de ansiedade, noites de sono por causa do dito TCC. E eu tô tranquila. Pela graça de Deus, através do MUR. Por que eu estou tranquila? No início desse ano, minha mãe chegou e falou assim, Lídia, ano passado eu estava sedenta de missão, então eu era tudo MUR, né? Tudo MUR, queria gol, tudo gol. E, de certa forma, talvez eu tenha me sobrecarregado um pouco. E minha mãe disse assim, esse ano pede lá para o Ednei, que é meu coordenador diocesano, né? Se você se afastar um pouquinho do MUR. Porque como é que você vai dar conta de tudo? Trabalho, TCC, projeto experimental, que nós fizemos 2 projetos finais no curso de jornalismo, e aí na faculdade, né, enfim, aí eu pensei assim, que me inquietou, me deixou tão transtornada, e eu disse, mãe, eu não tenho como largar o MUR, porque o MUR é a minha universidade só tem sentido se tiver o MUR, isso é uma coisa só, porque só passou a ter sentido estar no curso de jornalismo, estar na universidade, depois que eu conheci o Ministério de Universidades Renovadas. Aí eu entendi por que eu estava lá. Eu já não tenho os sonhos que eu tinha no início da universidade, de carreira profissional, de
decidi sonhar os sonhos de Deus, sabe? De ser uma profissional do reino. E mudou totalmente a minha visão. É uma coisa só. A Lidiana rural, a Lidiana estudante, é uma coisa só, sabe? Não tem como desvencilhar. E eu aprendi que não é o amor que precisa de mim, sou eu que preciso do amor, sabe? Sou eu que preciso do amor. E aí nessa fase de TCC eu disse, não, eu não vou largar o amor. E aí a gente começou, né? Tinha a Jornada Mundial da Juventude, tinha o Congresso Mundial de Universidades Católicas, né? Que a gente foi, tinha o RUA, que foi a primeira vez que aconteceu na Diocese, tinha o ERUR. E você tem que se empenhar, né? Você tem que trazer luquinhas, você tem que evangelizar, você tem que se organizar. E eu não queria largar isso. E nesses últimos meses de RUA, né? Que foi agora em outubro, e também da preparação para a caravana aqui para o ERUR, foram meses meio sobrecarregados no sentido de temos sim muitas coisas para fazer. E aí eu via a minha orientadora do TCC falando, Lídia, você tem uma semana para me entregar tantos livros lidos, fichados e referencial teórico. E aí isso me bateu aquele desespero, como é que eu vou dar conta disso tudo, se eu tinha mais as coisas do amor para fazer, mais o trabalho, mais a família. E aí, mas tudo bem, rezei muito antes, né? Entreguei, consagrei o meu TCC no trabalho de conclusão de curso para Deus, muito ainda na época do projeto. E o que eu tinha que fazer uma semana, não fui eu que fiz, né? Deus fez em 3 dias, todo o referencial teórico, com fichamentos, com tudo, para entregar. E na semana passada, eu já estou finalizando o meu TCC, ele está pronto, ele só tem que fazer os ajustes, ele está pronto para a glória de Deus, porque foi ele que fez. Meu TCC sobre a Jornada Mundial da Juventude. Meu TCC é meu projeto experimental. Eu fiz uma reportagem sobre a jornada e estou analisando a cobertura do jornal O Globo sobre a Jornada Mundial da Juventude. Isso também foi uma coisa pensada com Deus, porque através do livro eu queria consagrar meus projetos finais para ele, que falasse dele de alguma maneira, sabe? Meu TCC tinha que falar de Deus de alguma maneira, nem que fosse umas entrelinhas, mas tinha que falar de Deus. E aí a minha orientadora, eu entreguei tudo então para ela, todas as análises, entreguei o referencial teórico que eu consegui fazer em 3 dias. E, lógico, eu fui complementando depois, né, gente? Não foi de tudo em 3 dias, mas assim, o que eu precisava naquela semana, que me tirava a inquietação, né, me deixava inquieta, era aquela semana, eu fiz em 3 dias, né? E ela me mandou um e-mail, assim, depois de ler o meu TCC, e a gente marcou a orientação na semana passada, falando assim, Lid, estou muito orgulhosa, teu TCC está muito bom. Tinha certeza que você ia fazer desde o início um bom trabalho. Eu não estou contando isso para vocês para me vangloriar, mas sim para dizer que quando a gente cuida das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. E realmente, quem sai em missão, quem evangeliza, não leva pau na universidade. Não reprova. Quem deixa um final de semana de estudar para estar aqui hoje, não vai levar pau naquela disciplina, sabe? Porque Deus cuida, Deus faz. Porque você está cuidando das coisas dele, sabe? Do sonho que ele tem. Então eu sou fruto, né? De quem disse sim antes de mim. Né? Por isso eu também sou grata por esse sonho ter entrado na minha vida e ser esse caminho de salvação, um caminho de santidade. E eu não me vejo sem amor mais, viu? Não me vejo sem amor mais. Então é isso, gente. Palmas para Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Patrick, eu tenho 21 anos, sou da Diocese de Campo Mourão, Paraná. Há 1 ano estou no Ministério de Universidades Renovadas, à frente da coordenação diocesana. Mas posso dizer que eu tenho 3 anos de idade. Há 3 anos me encontrei com Deus. Ele mudou a minha vida. Nasci na cidade de Goiorê. Morei lá até os meus 16 anos, e na minha infância eu via meu pai bater na minha mãe, via meu pai trair a minha mãe. Meu pai sempre corria atrás de dinheiro, minha mãe não ia na igreja porque meu pai não deixava. Fiz a primeira comunhão, um crisma forçado, então nunca fui na igreja. E aos 11 anos de idade, eu iniciei no mundo errado, comecei a roubar na cidade de Goiorê, dentro da empresa onde eu trabalhava, comecei a desviar dinheiro, fazer caixa 2. E quando atingi os 16 anos de idade, meu pai recebeu uma proposta de trabalho em Campo Mourão. Então nós mudamos para lá
Então não tinha amigo, não tinha nada, não sabia nem o que era a igreja. E fomos para Campo Mourão, e essa foi a primeira vez que meu pai falou assim: nunca se envolva com nada, né? Não destrua nossa família. E lá eu arrumei um emprego no escritório de contabilidade e me envolvi com a patroa, e era um custo de vida muito alto, então eu tornei sócio de um bar. Então eu trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde, das 7 da noite às 3 da manhã num bar. E nesse bar eu conheci todos os tipos de pessoas, inclusive os traficantes. Certa noite, 2 traficantes tiveram uma conta de R$50, falaram que não tinha dinheiro para pagar. E eu, sem conhecer, eu falei assim: não preciso pagar, eu pago do meu dinheiro, quando vocês me encontrar, vocês me pagam. Ele pegou e disse assim: não precisa, eu só queria saber se eu podia confiar em você. Agora eu sei que eu posso confiar. E naquele dia ele tirou cerca de R$10.000 de dentro de uma bolsa. Ele me chamou para conversar, ele começou a se apresentar como um traficante da cidade, e ele me chamou para fazer parte do tráfico de drogas. Então eu aceitei a fazer parte do tráfico de drogas de Campo Mourão com a condição que eu não começasse de baixo, mas eu já queria ser patrão junto com eles. E eles aceitaram. Então dentro de 6 meses eu estava fazendo uma contabilidade da droga em Campo Mourão, buscava droga no Paraguai, na Bolívia. Toda a droga que rolava ali na região de Campo Mourão era eu que traficava junto com eles. E eu tinha sonhos antes de estudar. Tinha sonhos, mas com o tráfico comecei a perder todos os sonhos. Mas 2 sonhos começaram a brotar em meu coração que não era de Deus. Eu tinha vontade de matar e vontade de ser preso. E aquele desejo ia crescendo no meu coração, então eu comecei a roubar na cidade de Campo Mourão, comecei a roubar farmácia, roubar posto, a roubar malote de banco, comecei a trocar tiro com a polícia. Mas o meu desejo era não matar, mas era executar alguém, era descer de uma moto, ir lá e atirar na pessoa, matar ela por causa do tráfico, porque eu levava o traficante para matar. Então eu colocava o traficante na garupa da minha moto, ele matava 2, 3 no centro de Campo Mourão, eu com ele dava fuga da polícia, a gente escapava. Então eu tinha tudo o que eu quis no tráfico, e eu andava num grupo de 12 traficantes, quando então começaram a ser presos, e ficou só eu na cidade de Campo Mourão solto. Certa noite um amigo meu chamou eu para ir numa festa onde teria droga e mulheres a rodo. E eu aceitei ir. Eu aceitei ir nessa festa. E esse meu amigo entrou dentro do carro, e quando eu fui entrar dentro do carro, o meu pai apareceu na esquina e falou assim: não vai para casa hoje.